Salve, salve, internauta da Top News! Ensino híbrido Brasil! Hoje a gente vai dar continuidade, minha gente amiga, ao curso de ensino híbrido, certo? E vamos falar de algumas possibilidades, alguns depoimentos em relação à aplicação do ensino híbrido em sala de aula, ok? É uma coisa incrível, impressionante. E para poder exemplificar a implantação do ensino híbrido, eu vou relatar dois modelos de atividades que podem servir como introdutórias à prática, certo? Para as aulas de história dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio, foi proposta, minha gente amiga, a utilização dos modelos de sala de aula invertida e de rotação por estações. Primeiro modelo de atividade em um ensino híbrido, o aluno inicia o processo em casa assistindo a um videoaula e pratica o conteúdo aprendido em sala de aula, sob, claro, a orientação dele, do professor querido. Por isso o nome é sala de aula invertida, certo? Dessa forma, espera-se que o estudante possa utilizar o tempo que precisar para poder aprender determinado conteúdo. Para que os alunos se interessem sobre os regimes totalitários da Europa no início do século XX, foi organizado e gravado um videoaula explicando como o nazismo e o fascismo se utilizaram da propaganda, da educação e dos esportes para massificar suas ideologias. Foi solicitado, minha gente amiga, que assistisse ao vídeo em casa e fizesse todas as anotações que considerasse oportunas. Na aula seguinte, no laboratório de informática, eles responderam a dois tipos de questionário, dois tipos. Um de múltipla escolha e outro com questões subjetivas. Alguns precisaram recorrer outra vez ao vídeo, outros responderam diretamente com suas anotações. Alguns alunos conseguiram resolver as questões sem o auxílio do professor, mas outros precisaram aí de orientação. O mais importante, minha gente amiga, dessa modalidade do ensino híbrido é possibilitar ao estudante autonomia, né, na aprendizagem, pois ele conduz o ritmo e a busca de informações que precisa para aprender. Nesse modelo, a casa do aluno virou sala de aula. E a sala de aula, local para a prática daquilo que aprendeu em casa. Ah, que legal! O segundo método de ensino híbrido aplicado consistiu na rotação por estações, em que os alunos têm à disposição 3 ou 4 atividades diferentes em espaços distintos, que a gente chama de estações, certo? Isso na sala de aula, pode ser no laboratório de informática também. As tarefas podem ser complementares ou sobre o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes. O estudante pode escolher por qual estação vai começar. Terminando a atividade daquela estação, o professor avalia os resultados, ou o próprio aluno, caso utilize aí uma ferramenta online que ofereça o feedback, como o Google Forms, por exemplo. E o aluno se dirige para outra estação até finalizar o percurso. É possível, minha gente amiga, colocar estações extras para aqueles alunos que têm um maior domínio sobre o assunto e terminem mais rápido a atividade. Ou para reforçar o conteúdo, caso o aluno sinta a necessidade de estudar mais, certo? Na atividade ilustrada aqui, minha gente, nessa figura, as turmas da primeira série do ensino médio foram organizadas aí para estudar as diferenças entre a sociedade de Atenas e Espartas. Para isso, criaram-se 4 estações. Na estação azul, os alunos deveriam realizar uma pesquisa direcionada comparando a organização social, das duas cidades. Eles receberam uma tabela com os dados a serem pesquisados e também preenchidos. Na estação amarela, eles precisavam assistir ao vídeo documentário sobre a educação das crianças em Atenas e Esparta e responder a questões dissertativas. Já na estação verde, deveria ler um breve texto no livro digital e responder aí as questões de múltipla escolha no próprio livro. E por fim foi organizada uma estação extra para aquele que terminasse a atividade antes do fim da aula, que continha questões de vestibulares
para poder praticar o conteúdo aprendido, certo? Alguns alunos chegaram até a estação extra, outros precisaram levar a atividade para terminar em casa, algumas questões em casa, mas a maioria conseguiu realizar em sala de aula, certo? Muitos precisaram, claro, da orientação do professor, que nesse momento pôde analisar o que mais precisava é do reforço daquele conteúdo e quais tinha aí maior facilidade. O ensino híbrido possibilita, além de outros aspectos, a proximidade da relação professor-aluno, uma vez que o docente precisa sentar ao lado de cada estudante para poder orientar o estudante e observar a produção do estudante, certo? O espaço da sala de aula se altera de forma natural, uma vez que não são mais necessárias aulas expositivas e a simples audição, que é um saco, né, minha gente? Diga-se de passagem, é uma coisa que já está mesmo ultrapassada e ninguém aguenta mais. A gente está falando lá na sala, o aluno está conversando, o outro está brincando, o outro está no celular. Então tá na hora, gente, de a gente mudar isso aí, porque senão vai ficar nessa o tempo todo e ninguém faz nada, certo? E aí, minha gente amiga, fechando com chave de ouro, quando é o aluno que está dirigindo seu aprendizado, cabe ao professor o papel de orientador e avaliador constante. Aí no próximo vídeo a gente volta falando sobre o tema uma escola com a cara dos seus alunos. Uma escola com a cara dos seus alunos, tá bom? Um abraço, saudações pedagógicas, saúde e paz, porque o resto a gente com certeza sempre corre atrás. Sou o filho de José e Maria.